E aí pessoal, aqui é da Parades Democrática, o meu nome é Demétrio. A gente resolveu fazer esse vídeo, é o nosso primeiro vídeo inclusive, referente ao mangá, referente ao final da obra, final de Attack on Titan. A gente percebe que algumas opiniões em relação ao mangá, em relação ao final da obra, é muito diversificada entre os fãs da obra, entre a fandom. É muito claro pelos comentários das pessoas, dos perfis do Twitter, pelos perfis no Reddit, os comentários nos vídeos no YouTube, etc, que a maioria das pessoas detestaram o final da obra. A gente traz mais esse vídeo para esclarecer alguns pontos que muitas pessoas talvez que criticam a obra talvez deixaram de observar, deixaram de levar em consideração, e você deixar de levar esses pontos em consideração vai influenciar muito no que você pensa sobre a obra. A gente observa que muitas das críticas que o pessoal faz carece de fundamentos que a própria obra já fornece, então a gente só quer mais clarear esses pontos. Então espero que vocês gostem, a gente se esforçou muito para trazer um roteiro legal, para deixar o vídeo mais completinho possível. A gente vai fazer uma série de 4 vídeos, o primeiro vai ser sobre a Ymir, o segundo vai ser sobre o Eren, o terceiro vai ser sobre a Mikasa, e o quarto vai ser sobre o panorama geral, a conclusão de tudo, a mensagem que o Isayama quis trazer com aquele final. Então, começando, sem mais enrolações, a gente vai falar hoje sobre a Ymir, e o primeiro ponto que a gente vai querer trazer é a desconstrução da personagem. A gente vai analisar a trajetória dela no capítulo 122, né, até o final da obra. Então, a gente começando a analisar, nós podemos observar lá nos capítulos finais, perto do final da obra, que aquela vez que a Ymir liberta os porcos daquele cativeiro, né, daquele cercado, essa já é uma revelação. A gente percebe que foi ela que fez isso. No 122, a gente é induzido a pensar que foi outra pessoa, os outros acusaram ela injustamente. E a gente percebe que não, que foi ela mesma que libertou aqueles 3 porcos. Naquele momento a gente começa a observar que, mesmo que em menor expressão, ela desejou fazer aquilo por livre e espontânea vontade. Mesmo que de forma reduzida, foi a primeira vez que a Ymir fez algo por vontade própria, sem ter sido ordenada a nada. Então é importante vocês guardarem essa informação, que vai ser importante no decorrer da nossa explanação, né, sobre a personagem. Então, seguindo aí, né, no 122, a gente vê que ela, depois que ela é acusada de libertar os porcos, né, e o rei começa a ameaçar as pessoas para dizer, né, quem que foi que fez aquilo, e as pessoas apontam para Ymir, e o rei vai lá e fala para Ymir: você é livre. A partir desse momento, ele inicia sua perseguição contra a Ymir, e a Ymir, né, ela, coitada, ela é caçada como um animal, ela começa a fugir, ela começa a receber flechada, ela começa a escapar, e com o destino interferindo, ela encontra a árvore da vida. Aquela árvore, né, eventualmente ela cai, entra em contato com o parasita, entra em contato com a fonte de toda a matéria orgânica que a gente chama hoje de parasita, e recebe os poderes de Titã. E ela então se torna a primeira Titã, né, da história. E a gente pode tirar por aí que uma das características desse parasita é atender os desejos mais profundos das pessoas. E por ele ser a fonte de toda a matéria orgânica, eu presumo que ele seja uma criatura onipotente, capaz de realizar esses desejos. E como a Ymir naquele momento queria sobreviver, ela queria ser algo mais forte, mais poderoso, esse parasita materializou um titã, porque é como se fosse a materialização dos desejos dela. No entanto, né, ao invés dela usar esse poder para se libertar, ao invés dela usar esse poder para escapar daquela perseguição, a gente vê o contrário. Ela usa esse poder para obedecer mais e mais ordens, né? Por mais que ela tinha a capacidade de basicamente se tornar uma deusa, de dominar tudo. E as pessoas criticam isso, né? Não entendem essa questão da personagem, de ter voltado, de não ter usado esse poder para se libertar, para matar o Rei Fritz, para matar as pessoas que estavam perseguindo ela. E vocês vão entender o porquê. Ela aceita não apenas se submeter ao Rei Fritz construindo estradas, construindo pontes, fazendo o Império de Eldia crescer, né, florescer, fazer eles prosperarem. Ela não apenas aceita se submeter como uma escrava do Rei Fritz, mas ela aceita também ter os seus filhos, aceita ter os filhos desse rei. Isso reflete, nesse momento, uma reviravolta completa e sombria do conceito distorcido de liberdade que a Ymir tinha. Não posso nem dizer, talvez não se pode nem dizer que é um conceito de liberdade, porque
como a Ymir tudo aconteceu repentinamente, talvez ela nem sabia o que era liberdade. Ela talvez nem sabia o que significava esse conceito. Até esse ponto da história, né, a vontade dela e o desejo dela é completamente suprimido. Ela não tem mais vontade. Agora ela vive em função de obedecer o rei, em função de seguir ordens, em função de servir, de servir o rei. Então, pelo menos nesse ponto da história, ela não deseja mais nada. É as outras pessoas que desejam por ela e ela cumpre esses desejos dessas pessoas. Então a gente encaminhando, chegando na parte da morte dela, a gente vê lá que um soldado, provavelmente marliano, não sei, ele pega uma lança e joga uma lança, né, no rei, e ela pula na frente. Ela pula na frente e toma essa lança, né, e morre. No caso, ela não deseja se levantar, se regenerar. E a gente se depara, né, com essa cena, a mesma cena do Reiner no capítulo 103, quando o Eren se transforma, né, e ele protege o Falco, e ele não quer mais sair dali, ele não quer se regenerar, porque ele perde a vontade de viver. Quando no caso um portador de um titã, ele perde a vontade de viver, a regeneração dele não acontece, justamente por causa disso. A Ymir, quando ela estava ao ponto de morrer, ela não desejou continuar viva, ela desejou morrer. Então aqui já entra o primeiro ponto. Proteger o rei foi a segunda vez que a Ymir agiu de livre e espontânea vontade. A primeira foi quando ela libertou os porcos. A segunda foi quando ela deliberadamente escolheu pular na frente do rei e salvar ele. E pra mim, gente, fica muito claro, pelo menos nesse aspecto, só o fato dela voluntariamente ter escolhido se sacrificar no lugar do rei já indica ali algum tipo de afeição positiva que ela tinha em relação ao rei, algum sentimento que estava dentro dela que ela tinha em relação ao rei Fritz. E aí, né, entra várias interpretações, porque muitas pessoas talvez podem dizer, mas a Ymir, ela só fez isso porque é uma escrava, e como uma escrava, ela estava pulando na direção da lança para proteger o seu senhor, porque ela estava agindo com um instinto de escravo. Tá certo? Tá errado, gente. Não é isso, tá? Um escravo, ele não faz esse tipo de afeição, ele não faz esse tipo de expressão facial antes de se sacrificar pelo seu senhor. Porque um escravo normalmente não desenvolve afeições positivas, não desenvolve sentimentos positivos pelo seu senhor. Então, como podem observar nas imagens que estão sendo passadas, podemos observar uma afeição de preocupação da Ymir, de medo de perder, né, de que o seu senhor, no caso de que o seu rei, fosse morto. Então ela deliberadamente escolhe se sacrificar no lugar, né, dele e proteger o rei dele, né, e fica muito nítido que esse tipo de sentimento não é um sentimento genuíno de amor, é um sentimento doentio, é um sentimento que talvez surgiu nela ali de forma inconsciente. Mas aí vai ter gente que vai falar, não, mas ela só pulou ali porque ela tava com vontade de morrer. Ela viu uma lança sendo lançada e falou, opa, é agora, hoje que eu vou morrer, hoje que eu vou sair dessa, vou partir dessa pra uma melhor. E aí assim, aí ele vai lá e pula, legal, ótima oportunidade pra morrer. Beleza. Também não é isso, gente. Não é isso, e isso não faz sentido pelas coisas que a gente vai mostrar aqui e vocês vão entender, né, pela análise que a gente fez. Então, como que a gente pode explicar essa doideira, né? Como que a gente pode explicar essa contradição de sentimentos? Como que a gente pode explicar os sentimentos dela? Por que que ela desenvolveu sentimentos aparentemente pra uma pessoa que abusou ela, que destruiu a vida dela, que suprimiu a liberdade dela? E aí que eu apresento pra vocês um conceito que muita gente critica, que muita gente acha horroroso isso ter colocado na obra, mas pra mim isso é uma das coisas mais realistas de todas as incoerências que poderiam ter, que é a síndrome de Estocolmo, que é um fenômeno muito estudado na psicologia, na psicanálise, é uma coisa realmente que existe, é uma coisa real no nosso mundo, que basicamente descreve uma vítima que, ao decorrer da sua vida, né, do decorrer da sua opressão pelo seu opressor, ela desenvolve sentimentos positivos, afeições positivas em relação ao seu abusador. Então eu trouxe aqui, no caso, um pedaço de uma matéria do UOL para vocês entenderem, basicamente, qual é a origem desse termo, né? E é muito relacionado com o que acontece com a Ymir, e vocês vão entender, né, toda essa relação e como que o Isayama talvez tenha se inspirado nisso na hora de desenvolver esses sentimentos loucos que Ymir tinha pelo rei.
Então diz assim a matéria, eu posso deixar o link na descrição para vocês quiserem se aprofundar, quiser dar uma olhada, tá bom? Então diz assim, nomeada pelo psiquiatra e criminalista Niels Bederat, o termo surgiu em 1973 em Estocolmo, capital de Suécia, né, da Suécia, quando um banco foi assaltado e algumas pessoas foram feitas de reféns. Ao examiná-las durante o sequestro e após serem libertas, o especialista percebeu que as vítimas haviam desenvolvido uma afeição pelos criminosos. E para se ter ideia, eles chegaram a protegê-los com os próprios corpos frente à polícia. De acordo com Vanusa Vaz, psiquiatra da clínica Hollister, a síndrome é caracterizada por um estado psicológico singular em que uma pessoa que fora vítima de alguma situação crítica e perigosa, como sequestro, assalto, entre outras, estabelece uma relação de afeto com o agressor criminoso. A vítima estabelece uma relação psicológica dependente, diz a especialista, além de ressaltar que isso acontece de maneira inconsciente, como um mecanismo de defesa. Quem estuda psicologia com certeza já deve estar familiarizado com esse termo, né, de mecanismo de defesa, que é basicamente um fenômeno que acontece dentro da pessoa, como uma forma de lidar com o problema, de lidar com o abuso. Ela age de diversas formas diferentes, existem vários mecanismos de defesa, e a síndrome de Estocolmo é uma delas. Para ela, suprimir aquela dor, aquelas coisas que o abusador está fazendo com ela, para tentar reduzir um pouco, né, aquela dor, ela tenta desenvolver, não ela tenta, mas isso parte inconscientemente dela. Ela desenvolve algum tipo de afeição, né, com o abusador para tentar se blindar um pouco da dor que ela está sentindo. Como podem ver, então, a Ymir é muito relacionado com esse conceito, principalmente quando a gente viu, né, que em Estocolmo surgiu esse acidente, né, de pessoas que foram sequestradas, e elas, na hora que foram estudadas, elas descobriram que algumas desenvolveram sentimentos positivos pelos seus agressores e algumas delas até protegeram os seus sequestradores e os seus abusadores da polícia. Então, é muito claro, né? A Ymir tinha esse tipo de coisa. E isso não é tão difícil de entender e aceitar, gente. Eu sempre ouço as pessoas xingando, eu sempre ouço as pessoas criticando, canais grandes até, criticando esse fato de a Ymir ter se submetido. E eu não entendo essa dificuldade que as pessoas têm de aceitar esse conceito, sendo que isso é uma coisa tão presente na nossa realidade. A gente vê isso em relacionamentos amorosos, relações de amizade, relações de família, que são sufocantes para a pessoa, que são tóxicos, né? Em certo sentido, que são completamente abusivos. E a gente vê que existem vítimas dessas opressões que não conseguem sair sozinhas dessa situação por um ou vários motivos, né? Que não tem forças, por não ter forças para fazer isso, pelas circunstâncias serem maiores, por elas se sentirem pequenas demais em face dos problemas, né? Elas se sentem pequenas, elas se sentem inúteis em relação aos seus problemas, e simplesmente não tem força para sair daquilo. É uma coisa que parece que é muito mais forte do que ela, e ela não tem aquele impulso para sair disso. Então eu fico perguntando, gente, por que é tão difícil acreditar que a Ymir, né, que é uma garota que já era uma pessoa assim subserviente, né? Já era uma pessoa que servia os outros antes dela ser escrava, antes dela ser escravizada. A gente vê isso no anime, que mostra um pouquinho da vida dela, né, na vila, ela servindo água para as pessoas e tal. Ela já era uma pessoa subserviente. Por que vocês acham que é tão difícil acreditar que ela, que era uma criança, teve a sua vila saqueada, teve a sua vida destruída, ela foi escravizada, teve sua família morta, teve sua língua cortada e, portanto, o seu direito de expressão também foi cortado, também foi tirado dela. Ela perdeu a sua liberdade, né? Ela não conheceu o mundo, ela não conheceu as outras coisas, talvez ela não conheceu nem ela mesma, gente. Ela não conheceu nada. E subitamente ela recebe os poderes de Titã, né? Ela recebe os poderes de Titã, um poder completamente desconhecido. Ela nunca tinha ouvido falar daquilo. Ela simplesmente foi um acidente que aconteceu com ela da noite pro dia. Ela já era o ser mais poderoso do mundo. A gente dá pra entender por que ela volta. A Ymir, ela não conhecia mais nada além do Rei Fritz. A Ymir, ela não tinha capacidade suficiente de chegar à conclusão de que aquilo era uma coisa abusiva para ela, porque ela não conhecia isso, né? Que tipo de referência que ela tinha? Ela não tinha referências, ela não tinha um exemplo de uma pessoa que se levanta contra todos, enfrenta os outros. Ela não tinha uma referência aqui se basear para poder seguir e orientar os seus valores, os seus objetivos. A Ymir, ela não tinha para onde ir, ela não tinha para onde voltar.
E a gente vê nos painéis do começo do 122 que ela sempre teve essa vontade de ter vínculo com alguém, de que ela sempre teve vontade de fazer parte de alguma coisa. É muito lógico pensar que ela não iria querer fugir para sempre, ela não ia querer fugir e massacrar tudo. É muito compreensível que ela queira voltar, porque ela queria fazer parte de alguma coisa. E ela não sabia ser outra coisa, gente. Ela só foi uma escrava. E era isso que ela sabia ser. Ela nunca foi outra coisa além disso. Eu fico pensando, sabe, como que as pessoas acham que todo mundo tem que ter um impulso de ir contra o mundo, todo mundo tem que ter um impulso de se levantar e ser igual o Eren, falar tatakae, tatakae, tatakae. Por que todo mundo tem que ter esse tipo de impulso? Eu acho que existem pessoas e pessoas. Cada pessoa lida com seus problemas, cada pessoa encara o mundo de forma diferente. Nem todo mundo, por vários motivos, vai ter as forças de se levantar e falar não, de se levantar e falar que é contra, de manifestar a sua vontade propriamente. Eu fico perguntando como que a Ymir iria buscar liberdade se ela nem mesmo sabia o que significava isso. Acredito eu que muitas pessoas montem um arquétipo de ser ideal na mente delas e acham que as pessoas têm que se adequar a isso, acham que as pessoas têm que ser iguais a isso. E não é assim. As pessoas têm formas diferentes de lidar com a dor. Quantas pessoas você não já conhece ou já conheceu que foram colocadas em situações abusivas e não conseguiram sair delas por qualquer tipo de motivo? Eu, pelo menos, já conheço várias pessoas desse tipo, né, de pessoas que não têm forças para se levantar, que precisam de um impulso a mais. Então, quando a gente analisa tudo isso, não é difícil de imaginar que a Ymir tenha se sacrificado para proteger o rei, porque realmente sentia alguma coisa por ele. Ela estava ali metida naquela situação, sem orientação nenhuma, sem um exemplo, sem uma referência. Ela passou a amar o rei de forma inconsciente, de forma como um mecanismo de defesa. Então, é muito compreensível que ela tenha feito isso por realmente gostar do rei de alguma forma. Porém, gente, algo contraditório acontece, né? É uma coisa que talvez muitas pessoas você vai falar, mas Demetrio, me explica então como que, se ela realmente tinha algum sentimento positivo em relação ao rei, como então que o rei deu uma ordem para ela e ela não cumpriu? Não lembra que antes dela morrer o rei chegou para ela, se levante e trabalhe? Por que ela não obedeceu as ordens do rei? Não parece ser meio contraditório? Ao mesmo tempo que ela ama o rei, ela não obedece a ordem dele, que a gente encontra, né, um dos erros do Isayama, porque ele não é nada objetivo quando se trata de explicar esse conceito. Ele deixa aberta a interpretação, então pode ser qualquer coisa. Mas a gente está aqui, né, fazendo esse vídeo, então a gente vai dar a nossa percepção em relação a isso, a nossa interpretação. A interpretação é que a Ymir, ela possui alguma espécie de senso de inutilidade. Esse tipo de sentimento é uma coisa muito comum entre as pessoas que são vítimas da síndrome de Estocolmo. Elas se sentem incapazes, elas se sentem inúteis, elas se sentem impotentes. Então não apenas havia ali um senso de inutilidade, mas também um sentimento muito forte de agonia, de dor. Esses sentimentos que ela sentiu foi tão forte que ela não conseguiu obedecer a ordem do rei Fritz, por talvez se sentir que a própria existência dela incomodava o seu rei. Ela talvez acreditava que ela decidiu que ela morta, ela viria a ser mais útil do que viva. Ela talvez acreditava que a existência dela trouxesse algum mal para o rei. Ela acreditava, sim, que ela viria a ser mais útil morta do que viva. E isso não é totalmente mentira, né? Tanto é que por 2000 anos ela continuou nos caminhos obedecendo ordens do rei Fritz e dos seus descendentes durante todos esses anos. E assim, com esse profundo sentimento de dor e o dever de cumprir a ordem que lhe foi ordenada, assim também como aquela necessidade que eu falei antes dela querer desenvolver vínculos com as pessoas, são nesses sentimentos conflituosos que os caminhos são criados. Um mundo onde a Ymir poderá ser livre da morte, onde ela poderá continuar a obedecer o rei pelo resto da vida dela sem se preocupar com nada, porque seria uma dimensão transcendental além do tempo e do espaço, onde tudo fluiria de acordo com a vontade dela, né? No caso, ela não estaria condicionada ao nosso mundo físico, não estaria condicionada ao nosso tempo. Então, ela poderia obedecer ordens basicamente eternamente. E nesse mundo também ela poderia ficar longe do rei, ela também poderia ficar longe do homem, do mundo que ela, contra gosto, passou a gostar. Lembra que eu falei que ela querer se suicidar não fazia sentido? É por isso, gente,
isso elimina para mim qualquer possibilidade dela, daquele momento ser visto como uma oportunidade dela se suicidar. Porque ela não apenas parecia ali relativamente bem, entre aspas, né? No sentido de que ela não estava com vontade de morrer, ela não parecia estar com vontade de se matar ali, mas também o fato de que os caminhos foram criados por sentimentos conflituosos, e não existiria nada de conflituoso em uma pessoa que só queria se matar. Os caminhos, pelo que o Zeke fala no capítulo 137, foram criados sim, movidos a sentimentos conflituosos. É o sentimento de que ao mesmo tempo ela amava o rei e também ao mesmo tempo de que ela queria cumprir o dever, cumprir a missão, de que ela achava que as suas vontades estavam condicionadas aos dos outros. Então, os conflitos dela basicamente são dois. Um é o seu afeto pelo rei Fritz e o outro é a crença dela na sua missão. Lembra que o rei falou antes dela morrer? Levante-se e trabalhe. Esse foi a ordem que ela recebeu antes de morrer, o que ela está cumprindo, né? Ela fica cumprindo por 2000 anos. Então a gente pode concluir que, enquanto as emoções da Ymir estiverem ligadas a isso, né? Enquanto as emoções dela estiverem ligadas à missão dela, e enquanto ela continuar sem forças para desejar liberdade, a gente pode tirar disso que os caminhos não vão parar de existir enquanto esses conflitos não forem resolvidos. Ela agora não tem mais vontade de ser livre, ela não tem nem forças para desejar isso, e ela tem ainda o seu sentimento conflituoso, o seu sentimento doentio pelo rei. E é aí, gente, que entra a figura do nosso menino Tatakae, do nosso menino Eren Yeager, o último titã de ataque, né, mais conhecido, né, como aquele cujo desejo de liberdade foi tão rude, foi tão forte, que forjou todo o futuro, né? Então Eren é a figura de alguém que eu tinha falado antes, é alguém que realmente tem força, tem esse impulso para se levantar e falar não, falar que é contra, né, as vontades dos outros quando isso não está em conformidade com as suas. A gente vê que o Eren moldou o desejo do titã de ataque. O Eren forjou o futuro e completamente, né, e consequentemente influenciou todo o passado. Todo o passado aconteceu porque o Eren foi o último portador. Então a vontade dele foi tão forte que forjou um futuro inteiro. O Eren é alguém que luta por liberdade por conta da própria natureza. Ele nasceu com isso. Ele nasceu querendo desejar ser livre. E esse futuro, né, como ele viu o futuro, nesse futuro ele viu, né, a libertação da Ymir e consequentemente o fim dos titãs. Então, para ter o fim dos titãs, a Ymir teria que ser liberta. Ainda a gente vai fazer um vídeo sobre o Eren, tá, gente? Só pra falar desses conceitos dele, porque o Eren também é um personagem mega interessante e é o protagonista da obra, né? Então é importante a gente saber dele, e ele tem várias questões a serem abordadas, principalmente essa questão da liberdade dele, que a gente vai tratar disso. Um vídeo separado, senão isso aqui já vai ficar longo demais, então não vai dar tempo. A gente vê quando o Eren acessa os caminhos, né, através do Zeke, tem aquele contato com a Ymir, ele vê todo o passado dela, ele sente empatia, é o primeiro em 2000 anos a sentir empatia por ela e desejar que ela fosse livre. Então o desejo dele é como se fosse algo que infecta os outros. O desejo de liberdade do Eren infectou a Ymir. A Ymir, era isso que ela precisava. Lembra que eu disse que ela não tinha referência em que se basear, que ela não tinha um exemplo em que se basear? O Eren apareceu para ser esse alguém. O Eren, ele acendeu o fogo dentro do coração da Ymir. Fez ela, de novo, ter forças para desejar a liberdade. Não de novo, né? Pela primeira vez, ela desejou ser livre de verdade. O Eren deu forças para ela ousar desejar ser livre. E, de certa forma, ela esperou por esse tipo de pessoa, por esse tipo de impulso, por 2000 anos. Tanto é que o nome dos episódios 1, e se não me engano 80, né? Para você, 2000 anos no futuro. Então todo esse conceito está ligado com a Ymir, de que ela esperou 2000 anos por alguém para libertar ela. Então tá, beleza. Uma das questões dela já foram resolvidas. Ela agora conheceu o Eren, ela se orientou, ela agora encontrou alguém para quem se orientar, encontrou alguém para ser referência dela, passou a desejar ter liberdade, passou a desejar querer ser livre, e por isso concedeu os poderes pro Eren, para ele realizar o estrondo, e vocês já sabem. Beleza, resolvemos a questão? Os titãs já podem parar de existir? Os caminhos já podem parar de existir? Não, gente, ainda não pode. Aí você me pergunta, por quê? Lembra que eu falei que eram dois dos conflitos que a Ymir tinha e que muitas pessoas talvez nem tenham notado isso? Não era só a liberdade, o conflito da Ymir. O primeiro, então, já foi resolvido.
O Eren deu forças para ela desejar ser livre. Agora ela não se sente mais na obrigação de obedecer às ordens do rei. Ela não tem mais crença naquela missão. Então por que a maldição ainda não acabou, gente? Porque, embora ela ainda deseje a liberdade, ela ainda não conseguiu resolver os conflitos sentimentais que ela tinha em relação ao rei Fritz. Então o Eren conseguiu resolver um problema que é em relação à liberdade. Quando se trata de liberdade, a coisa é com o Eren mesmo. Ele é o menino Tatakae. Ele é o cara que mais deseja a liberdade no anime inteiro, né? Na obra inteira. Mas em relação a sentimentos, o Eren é uma porta, gente, para entender sentimentos, né? A gente vê isso nas conversas dele lá com os amigos dele, que ele era completamente tapado, né, em relação a isso. Então quem é que vai resolver curar a Ymir desses sentimentos doentios que ela tinha pelo rei? E é aí que entra a nossa querida e amada Historia. Não. Tira isso aí da sua cabeça. A nossa querida Mikasa Ackerman. Que a Mikasa é alguém que, ao longo da vida dela, fez do Eren a sua âncora emocional para servir de pilar, né? Em como confiar, ela escolheu o Eren como uma pessoa para ela confiar para manter o seu estresse pós-traumático sob controle. A Mikasa é uma pessoa que carrega esse tipo de problema. Ela tem estresse pós-traumático porque qualquer gatilho que acontece com ela, ela lembra daquelas coisas que ela aconteceu com os pais dela. Ela lembra daquele estresse, daquele trauma que ela sofreu quando ela era criança. Então, ela encontrou no Eren alguém para poder se apegar. É uma âncora emocional que ela encontrou nele para poder manter esse estresse sob controle. E muito desse conceito, que é uma coisa básica que tem mesmo na psicologia, as pessoas confundem com o sangue Ackerman. Não é o sangue Ackerman, gente. É questão de psicologia mesmo. Muitas pessoas têm âncoras emocionais em outras pessoas para poder se estabilizar. E é justamente por causa disso que a Mikasa foi sempre tão devota ao Eren. Sempre quis proteger ele, sempre quis ser super protetora, sempre quis estar com ele, sempre quis proteger ele. E a gente ainda não se preocupa que a gente vai falar tudo isso de forma detalhada da Mikasa. É uma personagem também bem importante pro final, que a gente também tem que entender ela para entender o que acontece lá. Então a gente vai fazer um vídeo só sobre a Mikasa. Mas o que a gente pode falar aqui é que a Ymir se espelhou na Mikasa e viu o mundo pelos olhos da Mikasa, porque viu nela, através da vida da Mikasa, um exemplo do que ela deveria ter sido e não foi. A Mikasa é, como dizem, né, uma antítese da Ymir. Ela fez todas as decisões e a trajetória da Mikasa foi basicamente um paralelo em relação a Ymir. Então, gente, quando a Mikasa ela é confrontada sobre os seus verdadeiros sentimentos pelo Eren, né, quando o Eren chega pra ela lá em Marley e pergunta pra ela o que ele é pra ela, o que ela sente por ele, ela fica confusa, né? Ela não sabe ali o que responder. Ela responde família, mas a gente vê que ela tem alguma certa confusão. Será que ela realmente ama o Eren? Será que o seu comportamento é apenas moldado devido às necessidades que ela tinha de estar próximo a ele pro próprio bem-estar dela, né, para controlar esse estresse que ela tinha? Ela só tinha um sentimento de gratidão que era confundidos com amor. Ela não sabia, né? Ela não sabia se era amor mesmo ou se eram essas outras questões que eu pontuei aqui. Mas no final do capítulo 138, né, o penúltimo capítulo do mangá, a Mikasa ela aceita, né, depois daquele sonho, né, depois daquele sonho assim que o Eren mostra para ela, né, na verdade é uma visão que o Eren mostra para ela nos caminhos. Ele mostra que não tem outro jeito. E a Mikasa aceita que não há nenhuma situação onde o Eren poderia estar vivo. Isso é um foreshadowing que vem sendo desenvolvido desde a primeira temporada. A Mikasa sempre preocupada se um dia ela vai perder o Eren, se ela não vai. Então ela aceita que não tinha outro jeito, né? Depois que o Eren mostra pra ela, ela aceita. Quando ela aceita que não há outra maneira do Eren ficar vivo, que não existe outro cenário onde o Eren vai estar vivo, ela é despojada do seu próprio trauma, né? Ela é despojada da sua âncora emocional. Isso permite ela, pela primeira vez, expressar o seu verdadeiro amor pelo Eren. Então ela realmente tira que aquela confusão dela, né, se era amor ou não, de fato era amor. Mas quando ela se desprendeu dessas coisas que deixavam ela ali confusa, né? Quando ela tira o Eren, desvincula o Eren como sua âncora emocional. Quando ela tira isso, ela é possibilitada a entender os sentimentos que ela tinha. E realmente era um sentimento de amor genuíno que ela tinha pelo nosso menino Eren. Então depois que a Ymir toca o Eren, se infecta pelo desejo de liberdade dele, nós a vemos procurando o degrau final para ela conseguir seguir em frente. E eu sei que a síndrome de Estocolmo e as âncoras emocionais
elas são diferentes. É claro, os dois conceitos são diferentes, mas uma coisa que elas têm em comum são a consequência central dessas duas coisas. Os ambos sentimentos, eles são desenvolvidos de formas e situações não naturais, de formas involuntárias. Não é a pessoa que escolhe fazer isso, é uma coisa inconsciente que se desenvolve inconscientemente. Então, quando a Mikasa foi capaz de cortar a sua conexão de dependência emocional com o Eren, ela se cura, né, no caso do seu estresse pós-traumático, e descobre desse modo o seu verdadeiro amor pelo Eren. E a Ymir, vendo e experimentando isso, ela consegue entender isso, e ela acaba cortando a sua conexão com o Rei Fritz. E dessa forma ela reconhece a natureza infundada dos sentimentos que ela tinha pelo rei. Aquilo lá realmente foi desenvolvido de forma inconsciente, sem a vontade dela, de forma involuntária. E a Ymir descobre que o que ela sentia não era amor, e que esse tipo de sentimento estava escravizando ela, diferente da Mikasa, que o sentimento dela acabou libertando ela. O amor que ela tinha pelo Eren libertou ela desse estresse pós-traumático, libertou ela das âncoras emocionais, fez ela enxergar o que ela sentia de verdade. E de mesmo modo, a Ymir acabou se libertando do seu sentimento, só que diferentemente ela percebe que aquilo não era amor, e ela acaba se libertando de mesmo modo. E por isso que a gente vê, né, o contraste, a antítese. O amor libertou a Mikasa, enquanto no caso da Ymir, o amor acabou escravizando ela. Quando a Ymir, ali no final do 138, ela vê a Mikasa no ápice da sua expressão emocional pelo Eren, e ela vê que logo em seguida ela é capaz de sacrificar o seu amado para salvar o mundo, é essa decisão da Mikasa que é o gatilho da Ymir para dar fim aos seus conflitos. Os seus conflitos são resolvidos, a questão da liberdade foi resolvida, e quando ela vê a Mikasa fazendo essa escolha, ela consequentemente resolve os conflitos que ela tinha em relação ao Rei Fritz, os conflitos emocionais, sentimentais. E dessa forma ela dá fim aos caminhos, dá fim aos titãs, dá fim, né, à maldição. E a gente pode ver no painel, em um dos painéis do capítulo 139, uma imagem, né, no caso, o painel do caso do Rei Fritz sendo empalado por uma lança. Ali é um painel meramente simbólico, né, que muita gente talvez interpretou como se fosse uma linha paralela, alternativa. Não tem isso em Shingeki no Kyojin, gente. Aquele painel é totalmente interpretativo, para mostrar pra gente que se a Ymir pudesse voltar no tempo, ela deixaria o Fritz morrer, porque agora ela não sente mais nada por ele, porque ela entendeu os sentimentos que ela tinha. E dessa vez, ela não pularia para proteger ele, porque a gente vê, né, ela lá, o rei empalado, e ela feliz com as filhas dela, né? Talvez isso foi um vislumbre da Ymir, do que ela teria feito se ela estivesse vivenciando aquilo novamente. Então, gente, para concluir, que o vídeo já tá enorme, né? Se você chegou até aqui, obrigado de coração, tá? Você é um mito, cara, de verdade. Então, para concluir, quando eu descobri, né? Quando eu descobri esse tipo de coisa, quando eu descobri esses conflitos emocionais e que o Eren e a Mikasa ajudaram a Ymir a resolver isso aí, eu fico imaginando o Eren e a Mikasa segurando nas mãos da Ymir e guiando ela por essas emoções, por essas necessidades, por essas algemas que ela tinha, muito complexas, que prendiam ela, como se ela precisasse de alguém para libertar ela disso mesmo, que sem os dois ela nunca conseguiria ter saído sozinha. É como se fosse um dando a mão pro outro. O Eren ajudou ela numa questão e a Mikasa ajudou ela em outra questão. E com isso ela resolve os conflitos e ela finalmente é liberta. E algumas pessoas, né, gente, esperam por um salvador para tirá-las das situações que por elas mesmas não tem forças para sair. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise em relação à trajetória da Ymir. Espero que tenham entendido. E vocês vão ver que essa trajetória, essa análise vai se conectar com as outras coisas que a gente vai explicar sobre o Eren, sobre a Mikasa. E se vocês quiserem, uma curiosidade, existe uma música que foi feita, né, pelos produtores da obra, que expressa basicamente essa questão da Ymir. Eu vou deixar o link na descrição, é muito interessante vocês, depois de terem visto essa análise, e escutar essa música com esses olhos a partir de agora. Então é isso, pessoal. Obrigado por tudo. Se você assistiu até aqui, por favor, compartilhe se você gostou, deixa o like. Então é isso, gente. Obrigado e é isso. Até mais.